Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falarei um pouco a respeito das fontes e dos principais tipos de energia. Apesar do mundo estar caminhando a passos largos no desenvolvimento tecnológico, sabemos que é justamente a demanda energética que mais gera um entrave no desenvolvimento de uma nação, de uma cidade, e que cada vez mais, associado à energia, precisamos entender como usar as principais fontes sem criar um desequilíbrio ambiental. Primeiro, precisamos entender a dinâmica entre o desenvolvimento versus o consumo, que foi algo que eu comecei a dizer ou a descrever no início da aula. O uso da energia pelo homem tem seu início quando ele aprende a, entre aspas, fazer o fogo ou a domesticar o fogo para obter luz, calor, cozinhar os alimentos. As principais revoluções industriais, elas começam a partir do momento que nós conseguimos manejar o fogo. A partir disso, o uso das fontes de energia, as descobertas e ou o desenvolvimento tecnológico pelo homem tem se constituído em motivo de progresso e de devastação, quando nós falamos do uso de combustíveis fósseis, associado sempre a opções sociais e políticas dos povos e das civilizações. O antigo perfil de consumo, a biomassa, ou seja, madeira nas máquinas a vapor, na locomotiva, na Revolução Industrial, a energia solar para aquecimento e secagem, a eólica, os moinhos e os barcos à vela, todos esses conceitos antigos usavam alguma fonte de energia. E tudo isso foi estigmatizado como atrasado ou subdesenvolvido. A partir de uma ideia ou de uma criação de uma tecnologia melhor, ao longo dos séculos, foi aumentando as demandas e o uso indiscriminado das fontes de combustível, até que os impactos começaram a ser sentidos de formas mais intensas, como a significativa alteração climática, o esgotamento das fontes de energia, a dependência econômica, como dito anteriormente, cada vez maior que nós temos da energia, entre tantas outras. Os tipos de fontes de energia podem ser divididos em fontes convencionais ou alternativas. A energia convencional ela é caracterizada pelo baixo custo, mas pelo grande impacto ambiental e a tecnologia difundida no seu uso e na sua produção. A energia alternativa é aquela que é originada da solução para diminuir o impacto ambiental, mas também há uma outra conotação na alternativa. É aquela que alterna, ou seja, que ela só permite ser produzida quando aquela fonte produtora está presente. E em outras partes do dia não há a possibilidade de ser produzida, o que falarei mais adiante, como por exemplo a energia solar. Com essas duas fontes de energia surgem também duas distinções: a renovável e a não renovável. Uma fonte renovável é aquela que é extraída de fonte natural capaz de se regenerar, e ela é, consequentemente, inesgotável. Por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a energia das marés, entre tantas outras. Já a não renovável é aquela que se encontra na natureza em quantidades limitadas que, com sua utilização, vão gradativamente se esgotar. Petróleo, carvão mineral, o uso dos combustíveis fósseis, o gás natural, entre outras. Nesse sentido, a energia ela pode ser renovável ou não renovável, como a energia das marés, a energia eólica, a energia solar, biogás, biomassa, energia das marés, geotérmicas, ou não renovável, como os combustíveis fósseis, gás, carvão
e petróleo. Todos esses processos produzem energia e, como subprodutos, geram alguns resíduos, podendo eles gerar um enorme impacto ambiental ou impactos que podem ser manejados. O carvão vegetal é uma substância de cor negra obtida pela carbonização da madeira ou lenha. Não confundam carvão mineral com o carvão vegetal. É muito utilizado como combustível para aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha e é considerado um fitoterápico. O carvão vegetal para uso medicinal, que é o chamado carvão ativado, que provém de certas madeiras moles e não resinosas, obtidos pela combustão incompleta, o que lhe confere uma capacidade adsorvente. No Antigo Egito, era utilizado para a purificação de óleos e para aplicações medicinais. O carvão mineral é um combustível fóssil extraído do solo por processos de mineração. Ele é decomposto primeiramente por átomos de carbono e magnésio sob a forma de betumes. A consequência do uso do carvão advém de quando o carvão mineral é queimado para sua transformação em energia, a liberação do dióxido de carbono causa a poluição atmosférica. Na década de 1950, há um evento histórico altamente relatado que a poluição atmosférica devido ao uso do carvão elevou o número de mortes e deixou milhares de doentes em Londres durante o Grande Nevoeiro de 1952. O petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável pelo seu tempo de produção natural. Para a produção do petróleo natural, estima-se que necessitemos de milhões de anos. Logo, o nosso uso está sendo muito mais acelerado do que a sua renovação. O petróleo ele é de origem fóssil e é a matéria-prima da indústria petrolífera e petroquímica. A distribuição destes percentuais de petróleo ou de hidrocarboneto que compõem o petróleo define os diversos tipos de petróleo e também os derivados do petróleo, como a gasolina, o plástico, o asfalto, a parafina, entre outros. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontradas no solo, no qual o metano tem uma participação de 70% de seu volume. A composição do gás natural ela pode variar dependendo de fatores relativos ao campo em que o gás é produzido, processo de produção, do condicionamento, do processamento e do transporte. Nesse sentido, a produção de gás natural, primeiro, precisa-se da pesquisa para a exploração e, consequentemente, perfuração de um poço. Na produção, o gás ele deve passar por vasos separadores que são projetados e equipados para tirar os hidrocarbonetos e a água que estiverem em estado líquido e partículas sólidas. Caso esse gás esteja contaminado por compostos de enxofre, então ele é enviado para a unidade de dessulfurização, onde esses contaminantes são removidos. O gás restante é enviado para o processamento, que é posteriormente separado e pronto para utilização. Quais as vantagens? Baixo impacto ambiental, facilidade de transporte e de manuseio, por ser uma substância no estado gasoso. É o vetor de atração de investimento. Em relação a outras fontes, ele é mais seguro. E a desvantagem é por se tratar de um combustível fóssil, ele não é renovável. Portanto, é uma fonte finita. Apresenta riscos de asfixia, de incêndio e de explosão. Pode ser mais leve que o ar, por ser mais leve que o ar, tende a se acumular nas partes mais elevadas quando em ambientes fechados. E em caso de fogo, em locais com insuficiência de oxigênio, poderá ser gerado o monóxido de carbono, que é altamente tóxico. As termoelétricas é uma instalação destinada a converter a energia de um combustível em energia elétrica. O combustível armazenado em tanques, seja ele o gás natural, o carvão, a gasolina ou o petróleo, é enviado para essa usina.
para ser queimado na caldeira, gerando assim vapor. E vocês vão perceber que essa geração de vapor a partir da água que está sendo aquecida é algo comum em todas as demais formas de se produzir energia, sejam com fontes alternativas, sejam com fontes renováveis. Muito obrigado.